Inteligência ao ponto apresenta a divisão geográfica que está acontecendo silenciosamente na África, que poderá dividi-la em 2 continentes e a maioria das pessoas não tem conhecimento. Há menos de 20 anos, o solo começou a se abrir na África, com rachaduras aparecendo em vários países e até dividindo uma casa ao meio. Desde então, ficou claro que a África está passando por uma divisão continental. Esse fenômeno ocorre quando um continente está prestes a se separar em 2 ou mais. Quando isso acontece, novos continentes, ilhas e oceanos se formam, mudando para sempre o nosso mundo. Mas por que a África está se dividindo? O que está provocando essa separação do solo? E quais são as consequências para os africanos e para o mundo? Junte-se a nós neste vídeo enquanto exploramos como a África está se dividindo em 2 continentes, algo que muitos ainda desconhecem. Em 2005, surgiram imagens e relatos de uma fenda continental na África Oriental. Uma fenda continental é o termo usado para descrever situações em que um continente parece estar se partindo em 2 ou mais pedaços. Isso é um processo natural que ocorre ao redor do mundo. Na verdade, todos os continentes que conhecemos hoje foram formados por divisões e movimentos de placas tectônicas. Para entender o que está acontecendo na África, é necessário olhar para eventos de centenas de milhões de anos atrás. Naquela época, a Terra era composta por uma única massa de terra, chamada Pangeia, cercada por um único oceano, chamado Pantelassa. Com o passar dos milhões de anos, a crosta terrestre se aqueceu e resfriou, quebrando-se e separando-se, resultando nos continentes, ilhas, oceanos e mares que vemos hoje. Embora pareça que a Terra é estática, ela está em constante movimento e mudança. A crosta terrestre, ou litosfera, é composta por cerca de 15 a 20 placas tectônicas que estão sempre se movendo, afastando-se ou se aproximando umas das outras. Essas placas formam os continentes e ilhas que conhecemos. Pense nelas como peças de um quebra-cabeça que flutuam sobre um mar de rocha derretida extremamente quente, no núcleo da Terra. O calor do núcleo mantém essas placas em movimento constante, um processo conhecido como deslocamento tectônico. Você já reparou como a costa leste da América do Sul e a costa oeste da África se encaixam como peças de um quebra-cabeça? Isso porque elas já foram parte de um único continente. Os continentes e oceanos atuais surgiram quando essa enorme massa de terra se separou. Segundo o Observatório da Terra da NASA, a placa Somali, localizada no leste da África, está se movendo para o leste, afastando-se da maior e mais antiga parte do continente, a placa nubiana. Essas 2 placas, também conhecidas como placa da Somália e placa africana, respectivamente, também estão se afastando da placa arabial norte. Esse movimento forma um sistema de fendas em forma de Y na região de Afar, na Etiópia, de acordo com a Sociedade Geológica de Londres. Essa separação da placa Somali da placa nubiana é chamada de Fenda da África Oriental. Essa rede de vales se estende por cerca de 3.500 quilômetros, do Mar Vermelho a Moçambique. Se a placa Somali se separar completamente da placa nubiana, o segundo maior continente do mundo se dividirá em 2. Isso seria um evento fascinante para geólogos e outros cientistas, pois algo assim não acontece desde que a América do Sul e a África se separaram, há centenas de milhões de anos. No entanto, uma separação completa pode levar de 5 a 10 milhões de anos para ocorrer. Outra possibilidade é que apenas uma parte da placa Somali se separe, formando um novo mar entre as 2 massas de terra. Esse novo território incluiria a Somália, Eritreia, Djibouti e partes do leste da Etiópia, Quênia, Tanzânia e Moçambique. Outra hipótese é que apenas as partes orientais da Tanzânia e Moçambique se separem. Países como Etiópia e Uganda, atualmente sem acesso ao mar, poderiam se beneficiar com o surgimento de um novo litoral, o que traria novas oportunidades econômicas e de comércio. Ken McDonald, geofísico marinho e professor emérito da Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, explica que o Golfo de Aden e o Mar Vermelho eventualmente inundarão a região de Afar e o Vale do Rift da África Oriental, formando um novo oceano e criando um pequeno continente separado. No entanto, essa fenda está se afastando a uma velocidade muito lenta, de aproximadamente 1/4 de polegada por ano, similar à taxa de crescimento das unhas dos pés. A formação de uma fenda pode ser explicada por inchaços térmicos, resultado de um aumento no fluxo de calor do interior da Terra. Esses inchaços causam a fratura da crosta terrestre,
criando uma série de falhas. O calor é gerado por plumas mantélicas, áreas de magma mais quente que o normal. Esse processo pode levar à atividade vulcânica, com erupções que às vezes se espalham por grandes áreas, como é o caso dos basaltos de inundação. A presença de um vale de fenda é uma característica marcante na atual fenda da África. Um vale de fenda é uma região baixa formada pelo afastamento ou separação de placas tectônicas, podendo ocorrer tanto em terra quanto no fundo do oceano. No oceano, são criados pelo processo de expansão do fundo do mar. Os vales de fenda se diferem dos vales fluviais e glaciais por serem formados pelo movimento das placas tectônicas, e não pela erosão. Alguns vales de fenda fazem parte de junções triplas, onde 3 placas tectônicas se encontram, formando um ângulo de aproximadamente 120 graus. Isso pode levar à criação de novos oceanos, como o Oceano Atlântico, que se formou a partir de uma junção tripla na Pangeia. O Oceano Atlântico é um exemplo de como essas junções podem levar à formação de vales de fenda em novos oceanos. Vales de fenda são comuns na África Oriental, onde a fenda da África Oriental começou a se abrir. Este vale é um dos mais conhecidos do mundo, abrigando muitos lagos importantes, como o Lago Tanganyika e o Lago Vitória. Além disso, vulcões como o Monte Kenya e o Monte Kilimanjaro são proeminentes na região e a atividade vulcânica é constante. Cientistas estudam a fenda da África Oriental para entender melhor o processo de formação dos continentes e prever terremotos e outras atividades geológicas. A região é densamente povoada e abriga uma rica biodiversidade, com parques nacionais e reservas naturais que são importantes para a economia local. A atividade vulcânica e os terremotos podem ter impactos significativos na vida selvagem e nas áreas protegidas, e cientistas trabalham para minimizar esses impactos. A fenda da África Oriental representa um risco significativo para as pessoas que vivem na região, pois a atividade vulcânica e os terremotos podem causar grandes desastres. Por exemplo, o vulcão Nyiragongo, na República Democrática do Congo, entrou em erupção em 2002, obrigando a evacuação de mais de 400 mil pessoas. Em 2021, o mesmo vulcão voltou a entrar em erupção, causando mais destruição e deslocamento. Autoridades estão desenvolvendo planos de evacuação e estratégias de mitigação de desastres para proteger as pessoas que vivem na região. Além disso, a fenda da África Oriental tem implicações econômicas significativas. A atividade vulcânica pode danificar infraestruturas essenciais e afetar a agricultura, que é vital para muitas pessoas na região. O solo fértil ao longo da linha de fenda é adequado para a agricultura, mas a atividade vulcânica pode diminuir sua fertilidade. A separação da África Oriental em 2 continentes distintos pode ter consequências políticas, incluindo a redefinição de fronteiras e redistribuição de recursos, o que pode levar a tensões e conflitos. Cientistas e autoridades estão trabalhando juntos para entender melhor as implicações da fenda e desenvolver estratégias para mitigar os riscos. Em suma, a fenda da África Oriental é um fenômeno geológico fascinante que oferece uma visão única da formação dos continentes. Embora uma separação completa leve milhões de anos, a atividade vulcânica e os terremotos associados à fenda representam riscos significativos. Cientistas estudam essa região para entender melhor o processo de divisão continental e desenvolver estratégias para minimizar os impactos negativos na vida das pessoas e na economia local. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Não se esqueça de clicar em um dos vídeos na tela para mais informações interessantes. Nos vemos lá!